Bom, boa tarde. Eu sou Valdete, faço parte da Irmandade de Neuróticos Anônimos e sou uma pessoa beneficiada com a aplicação deste programa de vida. Eu sou uma pessoa que me considero hoje muito feliz. Me considero muito feliz hoje, já faz algum tempo, já faz algumas 24 horas que eu sou uma pessoa feliz. Feliz não porque eu não tenha problemas, porque eu sou humana e vivo num mundo que tem problemas. Então, esse não seria o tipo de felicidade ideal. Feliz porque hoje eu consigo administrar minha vida, minhas emoções, consigo ter uma relação boa comigo, com as pessoas da Irmandade e fora dela, e com Deus, o poder superior, como eu concebo. Bom, hoje o nosso tema é sentimento de culpa. E sentimento de culpa é um tema que está chamando a atenção a partir do momento que essa revista foi publicada, número 20, trazendo o tema sentimento de culpa, trazendo alguns depoimentos sobre sentimento de culpa e trazendo um depoimento ou uma experiência, um artigo de Grover com esse título, sentimento de culpa. E chamou a atenção e tem sido feito um trabalho em torno do assunto. E eu posso dizer que sentimento de culpa fez parte da minha vida todo o tempo, desde que eu me lembro de mim mesma, né? Desde que eu me conheço, sentimento de culpa fez parte da minha vida, do meu mundo emocional. O Grover, como foi dito de manhã pelo nosso companheiro, o Grover procurou simplificar. Esse programa é simples. O programa de NA é um programa simples. E deve ser assim, porque se não fosse, a gente não teria condição de praticá-lo, né? Se tivesse muitos adendos, muitas regras, muitas coisas, nós iríamos ficar perdidos, né? E não iríamos conseguir praticar. Então, teria de ser simples mesmo. O Poder Superior deu um presente, mas deu um presente completo para nós. E o Grover foi capaz de reduzir tudo isso a bem mais. Foi capaz de simplificar bastante o programa. E isso também é um presente do Poder Superior. E lá para as tantas, o Grover escreve nesse artigo. Esse artigo consta de um livro chamado Livro Bronze, A Etiologia da Doença e da Saúde Mental e Emocional. E o Grover afirmamos agora que o egoísmo e a sua consequente, a resultante, né, a incapacidade de amar, dão origem a um profundo, envolvente e torturante sentimento de culpa, que nada mais é do que doença mental e emocional. O Grover chama a culpa de doença mental e emocional. Antes de mais nada, eu quero esclarecer que o que eu estou dizendo aqui é a minha experiência pessoal. É a minha maneira de praticar esse programa, é a minha forma de interiorizar estas informações e transformá-las em atitudes ricas e práticas na minha vida. Então, isso não é uma aula, isso não é teórico, isso não é uma receita, isto é apenas uma partilha da minha experiência pessoal. Se essa partilha for útil a alguma pessoa em algum lugar deste mundo, eu terei cumprido mais uma vez a missão de transmitir a mensagem. E, mais uma vez, eu ficarei grata a esse meu poder superior. As emoções, elas funcionam como filtro para a gente. Um filtro entre o mundo interno e o mundo externo. Então, a emoção,
é a linguagem das emoções, é a linguagem comum entre todos os seres vivos, especialmente o ser humano, que é o único consciente de si mesmo, o autoconsciente. Então, é a linguagem comum entre nós, sejamos de qualquer parte deste planeta, nós falamos uma única linguagem, que é a linguagem das emoções. Nós tivemos ocasião de ver isso quando estivemos no encontro internacional com outros companheiros de outros países que falam outros idiomas, especialmente o espanhol. E a primeira vez que eu estive entre eles, eu não sabia falar uma palavra, nem entender uma palavra de espanhol, mas dava para perceber a irmandade, dava para perceber o que era comum entre nós. Mas mesmo que a pessoa não faça parte, aquela criatura que está à nossa frente não faça parte de nenhuma irmandade anônima ou de qualquer coisa conhecida, se ela estiver sentindo alegria, nós vamos partilhar a alegria. Se ela estiver sentindo dor, nós vamos partilhar a dor. Essa é a linguagem comum. Então, as emoções, eu descobri que ela é o filtro entre o meu mundo interno e o meu mundo externo. Na verdade, as emoções, elas funcionam para mim como o sexto sentido. O sexto sentido hoje eu vejo em dois níveis. No nível das emoções, as emoções são o sexto sentido que coordena os outros 5 sentidos. O tato, olfato, paladar, visão, audição, etc. E no nível espiritual, a intuição seria esse sexto sentido. Ou é, para mim, esse sexto sentido. Mas aqui nós estamos falando no nível de emoções. Então é através da emoção que eu organizo o que vejo, o que ouço, o gosto, né? O que me toca, é através da emoção. A emoção filtra e passa a informação para a minha consciência e ela reproduz e me diz o que é. Então, acho muito rico pensar nisso. E é muito triste pensar que a esmagadora maioria dos seres humanos não sabe falar essa linguagem. E existe um certo profissional, autor de alguns livros, que ele diz que o homem é, em termos emocionais, um analfabeto. Eu achei muito interessante a colocação desse autor. O homem, em termos emocionais, é um analfabeto. Ele não sabe falar a linguagem, a única linguagem capaz de libertá-lo. A única linguagem capaz de torná-lo senhor da situação, que é a linguagem emocional. Como é que o sentimento de culpa se apresenta? Eu vou dar alguns tópicos que eu anotei que o sentimento de culpa se apresenta para mim. Para mim, eu sempre tive uma grande vergonha, uma enorme vergonha, uma imensa vergonha de mim mesmo. Eu não gostava de me ver no espelho. Eu não gostava de apreciar nada em mim, nem o cabelo, nem o olho, nem o que eu visto, nem o que eu faço. Eu fazia, eu continuava fazendo, mas não estava bom, eu não gostava. Eu não gostava disso, eu não gostava do meu tom de voz, né? E realmente achava horroroso. Eu não estou dizendo para você que eu acho mais bonito do mundo, mas tá longe hoje de achar horroroso. É o meu tom de voz, mas eu não gostava. Eu tinha muita vergonha. Eu me sentia uma pessoa inadequada. Você já entrou em algum lugar, numa festa, ou mesmo numa festa familiar, ou não, independente de ser uma festa familiar, e você se sentir inadequada? De repente você se sente deslocado, como se você estivesse demais no lugar, como se falta alguma coisa. Aí aparentemente a impressão que se tem é que está todo mundo me olhando. Aí você começa a olhar e
dar uma disfarçada. Será que está tudo certo? Será que não tem nada errado? Já passaram por aí? Será que não tem nada errado comigo? Mas não tem nada errado, mas você continua se sentindo inadequado. Demais. Fora. Né? É um corpo estranho. Aquilo que foi dito pela manhã aqui. Um corpo estranho. E aí, esse sentimento aparece desta forma. Aparece também como autopiedade. A pessoa carregada de autopiedade, que era bem o meu caso, e eu não sabia que eu tinha tamanha autopiedade, porque eu nunca fui uma pessoa de lamentar. Nunca usei o ombro de ninguém para lamentar da vida. Olha, minha vida é uma tragédia. Nunca, embora eu achasse que era, nunca fiz isso. Bom, então eu não tenho autopiedade. E para o meu espanto, eu descobri que eu estava sentada na autopiedade. Porque eu era vítima. Eu era vítima dos pais. Porque nasci num lar disfuncional. Num lar alcoólico. Eu era vítima da sociedade. Né? Porque eu saí do meu estado e vim para São Paulo, e na época as pessoas que eram nortistas ou eram pessoas de categoria mais baixa, eram pessoas vistas com um olhar um pouco atravessado na época, não é de hoje, na época. E eu me senti inferiorizada. Então, eu tinha pena de mim por causa disso. Mais tarde, eu descobri, fazendo essa avaliação, esse inventário, eu pude descobrir que eu era vítima, eu me sentia vítima da vida. Né? Eu me sentia vítima de Deus, dessa força criadora, que um dia me trouxe para cá e não me contou por quê. Para que você me trouxe aqui? E eu ficava me perguntando. Né? Então, eu achava estranho, mas eu me sentia vítima, então, da família, da sociedade e até de Deus. E eu percebi que neste sentimento de autopiedade, eu sou vítima, essa coisa eu sou vítima, está embutido o sentimento de culpa. Eu sou culpada. Né? Eu sou vítima, mas eu sou culpada. Isso faz parte da neurose, do processo neurótico. Ao mesmo tempo que eu me sinto vítima, eu me sinto culpada. Para não carregar toda a culpa sozinha, existe a mente cria mecanismos. Então, que mecanismo ela criou? De jogar a culpa no outro. Então, toda vez eu que eu estava jogando a culpa no outro, a culpa de qualquer coisa, grande ou pequena, não interessa o tamanho. Toda vez que eu estava jogando a culpa em alguém, na verdade, eu estava deixando de olhar para cá, porque a culpa estava aqui. Eu me sentia culpada. Gente, e é bom que se esclareça, eu não estou falando de remorso. Eu não estou falando de erros, onde você cometeu um erro e realmente você precisa ir lá reparar, você cometeu um erro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desse sentimento de inadequação. Desse viver insatisfeito, disso que o Grover coloca nesse artigo do sentimento de culpa. Ele diz que foi esse sentimento que deu origem a todo o sofrimento e implacavelmente nos encaminhou para a destruição. E de fato, eu estava me encaminhando para a destruição. E aí o Grover diz que ao reduzir a doença mental e emocional ao seu componente básico, ao seu último fragmento, aquele que não pudesse mais ser dividido, ele encontrou lá culpa, o sentimento de culpa. E aí ele vai mais um pouco e diz, nessa procura toda, fomos enveredando por sintomas. E note que ele diz, depressão. Então, a depressão tem um conteúdo de culpa. Né? Todo depressivo, pelo artigo aqui, e pela minha experiência pessoal,
tem um pouco de culpa. Sente-se culpado. Não é que ele tem culpa, ele se sente culpado. É diferente. A ansiedade, o sentimento de culpa gera ansiedade, gera um estado de inquietação contínuo, constante. Eu era uma pessoa constantemente ansiosa. E mais que ansiosa, eu vou contar aqui, eu era uma pessoa angustiada. Eu vivia com angústia. E hoje eu sei que a minha angústia, eu fui diagnosticada pela medicina como uma pessoa portadora de neurose de angústia. Ou seja, era depressão, mas aí portadora de neurose de angústia. E a minha angústia, eu descobri que tinha por base o sentimento de culpa. Eu me sentia um erro. Eu sou um erro. Era essa a informação que estava gravada no meu subconsciente. Eu sou um erro. Eu estou dizendo que essa informação não é verdadeira, mas era ela que estava gravada. Era o conceito que eu tinha a meu respeito. Então, eu era culpada. Se eu sou um erro, eu sou culpada. E aqui ele diz que também o medo, ele fala do nervosismo, da irritabilidade, da raiva, da autopiedade, do ressentimento, do ódio, da atribuição de culpa às outras pessoas, o que eu acabei de dizer. Todos como sendo oriundos do sentimento de culpa. E mais à frente ele diz que nunca viu... fizemos também um exame de nós mesmos, nas nossas emoções negativas, e novamente descobrimos que todas elas, na experiência dele, estavam fundamentadas na culpa. O sentimento de culpa nos levou a detestar-nos e a detestar as outras pessoas, as situações, o mundo em geral. Nada nos satisfazia. E está aí mais uma informaçãozinha, aquela preciosa informação que eu fui descobrir, que eu não vivia mergulhada na depressão a ponto de não trabalhar, a ponto de não cuidar da família, a ponto de não cuidar da casa, a ponto de não cuidar de mim mesmo. Eu saí dessa depressão assim que cheguei no NA. E eu entendi que eu havia saído da depressão. Mais tarde eu descobri que isso não era verdade. Eu vivia em estado depressivo. Eu vivia insatisfeita. Eu vivia descontente. Sabe esse estado de paz e contentamento? Mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu estou contente porque eu estou contente. Só isso, mais nada. Não precisa ter acontecido nada. Eu estou contente porque tem sol lá fora. Eu estou contente porque estou entre vocês. Eu estou contente porque estou aqui. Eu estou contente porque eu existo hoje. Só por isso. Motivo suficiente para estar contente. Mas uma pessoa insatisfeita, uma pessoa com um sentimento de culpa na base da sua natureza emocional, ela não vai estar satisfeita com nada disso. Ela vai precisar de muitos motivos para estar satisfeita. E pasmem, depois de muitos motivos, ela continua insatisfeita. Porque essa era a maneira como eu vivia. A autopiedade, que eu estava falando há pouco, faz uma barreira emocional, uma barreira energética, fez em minha vida uma barreira, e eu não fazia escolhas certas para a minha vida. E tinha uma coisa, veja a sequência que eu coloquei aqui para contar para vocês. Eu era uma pessoa ressentida por causa da minha história. O ressentimento hoje para mim é um estado de saturação emocional. O ressentimento contém medo, contém culpa e contém raiva. Para mim hoje, a linguagem dos sentimentos passa por esse filtro. Onde está a culpa, está medo e está raiva. Onde está medo, está culpa e está raiva. E onde está raiva, os outros dois. Quer dizer, esse trio caminha junto. Ele está sempre perto um do outro. Se mesclando em tudo o que eu fazia. E isto era uma barreira para as minhas escolhas na vida. Eu sempre fazia escolhas que no fundo eu ia me arrepender.
Eu sempre fazia escolhas que iam contra os meus maiores e melhores interesses. Mas eu não sabia o que estava lá embaixo. Eu não sabia ler o sentimento básico. Eu lia os sentimentos superficiais. Os sentimentos do dia a dia, a crença básica, aquela que estava no subconsciente, aquela que estava guardada, que veio do ventre, que veio comigo, porque a culpa, nós vamos ver nesse artigo, ela veio conosco. E tem uma razão para isso também, está aqui no artigo, e eu vou contar já já, vou estar falando para a gente já já. Este sentimento básico eu não sabia que existia. Então as minhas escolhas já estavam comprometidas. Veja, qualquer reprovação era interpretada como rejeição. Vocês já ouviram falar em pessoa melindrosa, né? Diz qualquer coisa, a pessoa já se fere, já se machuca. Você olha torto e o outro já se machuca. Você sorri e o outro já pensa que está sorrindo, está rindo de mim. Você está rindo para mim? Já ouviu essa frase? Está rindo para mim ou está rindo de mim? Quer dizer, quando eu faço essa pergunta, eu já estou dizendo que eu estou desconfiada do sorriso que o outro está me dando. Quer dizer, porque qualquer reprovação, pequena ou grande, eu recebia como rejeição. Percebe? Eu me sentia rejeitada. Mas veja, era a leitura que eu fazia dos fatos, baseada em sentimentos distorcidos, ou seja, em sentimentos degenerados. Né? E nisso estava embutida a ideia, eu sou culpada. Então, se o outro está rindo de mim, quem que é o culpado? É o outro? Não, sou eu. Neuroticamente, eu entendia que era eu que era a culpada. Note que, e tudo isso, eu ia negando. Vida fora, eu ia negando. E eu ficava, mais uma vez, irritada. Né? Irritada com o outro que riu, entre aspas, de mim. Mas, numa próxima vez, eu iria evitar a pessoa. E entra o medo. Eu iria evitar essa pessoa, não mais ia ficar perto dessa pessoa. Porque eu ficaria gravada, essa pessoa ri de mim. Então, você vai estreitando o mundo de tal forma que acaba ficando um espaço meio que difícil de habitar, né? A pessoa com esse sentimento de culpa, hoje a psicologia chama de dívida emocional. Eu sou sempre devedora. Vocês conhecem isso? Conhecem, né? Eu me sentia sempre em débito. Né? Então, assim, aconteceu alguma coisa na família, quem é que tem que correr? Sou eu. Quem é que tem que fazer a coisa certa, enfim, resolver a questão? Sou eu. Quer dizer, nunca o outro. Porque quem está em dívida emocional sou eu. Então, eu vou ter sempre que estar resolvendo. E aí, eu fui ser salvadora dos fracos e dos oprimidos. Né? Fui ser salvadora de todo mundo. Né? E eu criei, além dessa perfil de salvadora da família e do profissionalmente também, porque eu carregava o meu trabalho aqui nas costas, né? Imagina se eu vou deixar para o outro, eu vou dividir, eu vou partilhar. Não, eu tenho de fazer. Porque se o outro fizesse e desse errado, de quem era a culpa? Era minha. Ora, se o outro vai fazer, vai dar errado e a culpa vai ser minha, deixa que eu faço. Olha a matemática que a mente criava. Mais que isso, a culpa me levou a exercer o papel de apaziguadora. Apaziguadora. É isso mesmo que você ouviu. Ou seja, aquela que está sempre botando panos quentes. Paninho quentinho aqui para resolver um conflito. Corre lá e bota um paninho quentinho para resolver outro conflito. Corre lá e dá um jeito lá adiante para resolver outro conflito. Eu sou a apaziguadora de todos. Depois eu fico estressada, cansada, aborrecida, irritada.
Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me dá atenção. Por que será, né? Eu criei este perfil para mim, né? Eu apaziguava os conflitos de todos, porque eu não conseguia apaziguar os meus próprios conflitos. Então, se eu não tenho os meus conflitos apaziguados, eu vou dar um jeito de projetar isso para apaziguar o de vocês, porque assim, eu me ocupando com o de vocês, eu não estaria ocupada com o meu. E dou um tempo, e vou empurrando a vida com a barriga outra vez, né? Eu fiz isso anos, né? E negava os meus sentimentos verdadeiros. Então, nesta caminhada, no meu quadro familiar, eu fui elevada à posição de confidente, né? Eu era pequena, eu era menina, bem pequena, jovenzinha, ainda menina, depois fui crescendo como adolescente e fui chegando na juventude, mas eu era a confidente dos problemas de uma pessoa da minha família. Só que os problemas eram muito pesados, era muito problema. Eram muito mais pesados do que uma criança devia ou podia carregar. E eu ficava com raiva, eu ficava com ódio de não conseguir sair daquela situação. Eu ficava com ódio de ver a pessoa lamentar todo o tempo, mas não mover uma palha para sair do lugar. Passo para vocês? Aquela criatura que se queixa 24 horas. Mas quando você sugere, olha, companheira, o sol está batendo no seu rosto aqui, muda a cadeira, põe a cadeira ali na frente. Ah, não vou pôr, não vou pôr. Mas continua se queixando. Parece absurdo, mas isso existe, né? E à medida que isso ia acontecendo, o que acontecia, gente? Eu tinha ódio, mas eu não podia dizer que eu tinha ódio daquela pessoa. Eu não podia expressar a minha raiva. Porque expressar a minha raiva equivalia a reprovação. E eu não iria conseguir suportar viver com a reprovação. Eu tinha que ser aprovada. Esse é o mecanismo da neurose. Isso faz parte da culpa. Ou seja, quanto mais o tempo passava, mais ódio eu sentia e mais culpa eu sentia pelo ódio que eu sentia. Olha o rolo que eu arrumei. Mas eu vivi assim. Foi desse jeito que eu vivi. Então, gente, eu não podia expressar os meus verdadeiros sentimentos. Eu nunca dizia o que verdadeiramente eu estava sentindo. Eu não me sentia livre para fazer isso, né? E eu dizia uma outra coisa. Hipocrisia mesmo, você pode dar o nome certo, hipocrisia. Eu dizia uma coisa e fazia outra. Então, eu sentia culpa por causa disso. O hipócrita, ele se sente muito culpado. O mentiroso se sente muito culpado. Aquele que esconde seus atos, né, que diz só a metade da verdade, que não se manifesta livremente, inteiramente, ele se sente culpado o tempo todo. E esse era o meu caso. Eu mentia em relação aos meus sentimentos, ao que verdadeiramente eu estava sentindo. Eu sempre atraí relacionamentos difíceis. Qualquer relacionamento. Qualquer pessoa que se aproximasse de mim, com certeza era um problema à vista. Porque eu tinha a capacidade de atrair, tem 4 pessoas sentadas nessa fileira. Se eu fosse escolher, certamente eu ia escolher aquela que ia ser um conflito na minha vida. Eu tinha essa capacidade. E isso tem embutido o sentimento de culpa, né? Hoje eu sei porque atraía relacionamento com pessoas exploradoras.
movida pelo sentimento de culpa, que me fazia sentir devedora. O devedor atrai o explorador e depois ele se sente vítima. Percebeu por que esse sentimento de culpa? Ele caiu como fogo na palha. Quando o sentimento de culpa foi lançado, esse artigo foi lançado na Irmandade, ele caiu como fogo na palha, rápido. Por quê? Porque bateu em sentimentos que as pessoas normalmente não lidam, até porque não sabem lidar, não tiveram ocasião de ver isso e tal, né? Estão fazendo um trabalho emocional, mas não tiveram ocasião de estar examinando isso com mais detalhe. Então, eu era aquela pessoa que atraía o explorador e depois me tornava vítima desse explorador. Eu era explorada, mas eu me colocava nessa condição. Não tem culpa de ninguém, não. Não estou culpando ninguém, não, porque não é por aí. Hoje eu sei, conheço esse mecanismo. O sentimento de rejeição e abandono construiu em mim uma barreira que me mantinha excluída da comunhão comigo mesmo, da comunhão com as pessoas, da comunhão com a vida e da comunhão com a consciência cósmica que eu chamo de Deus. Este sentimento me mantinha excluída, como se houvesse uma parede de vidro que me separava desta vida que se manifesta, dessa energia viva que se manifesta o tempo todo. Então, eu tinha isso. E aqui, então, eu faço questão de ler um trechinho que o Grover coloca. Não há dúvidas que os seres humanos vêm ao mundo trazendo no mais íntimo de si mesmo uma envolvente e angustiante sensação de culpa. E isso se deve ao fato de já nascerem egoístas e incapazes de amar. Situação essa que provoca o sentimento de culpa. Então, quando eu comecei a nossa conversa, eu estava dizendo que a emoção é o filtro que me mostra o mundo interno e o mundo externo. A emoção é o filtro entre este mundo interno e externo. Ora, se a emoção é um filtro e ao ser gerada, eu comecei a perceber conflitos, eu comecei a me identificar com os conflitos. É um artigo de Grover também. Estou usando o artigo de Grover, inclusive, porque foi ele que me explicou essas coisas. Então, eu comecei a me identificar com estes conflitos. E ao me identificar com estes conflitos, eu perdi a identidade com a minha essência divina. Isso é óbvio. E ao perder a identidade com a minha essência divina, eu me tornei culpada. Então, no fundo, não é pai, não é mãe, não é marido, não é filho, não é irmão, não é a vida, não é ninguém. Eu me identifiquei com o conflito, com as pessoas em conflito, com as emoções em conflito, com a vida, com o conflito que a vida apresentou para mim. E perdi a identidade com a minha harmonia interna, com o poder superior, que é o princípio divino sustentador do meu ser. Eu perdi a identidade. Claro que eu ia me sentir culpada. E é isso que o Grover está colocando aqui. Que o ser humano não nasce amando. Ele precisa aprender a amar. E não aprendendo a amar, ele se sentirá culpado até que aprenda a amar. Percebe? Daí o Grover afirmar com muita propriedade que a saúde emocional é quando se adquire e pratica a capacidade de amar. O sentimento de culpa é visto no cristianismo só como uma informação. Também está aqui na revista. Como o pecado original. Então, o pecado original, que os cristãos chamam de pecado original, é o sentimento de culpa. A culpa original. A palavra pecado, culpa. A culpa original. É a sensação
dessa separação com essa consciência divina. Então, enquanto eu não conseguir esta informação por inteiro, eu não consegui me livrar do sentimento de exclusão. Me livrar da sensação de isolamento, da sensação de fracasso. Eu sou um fracasso. Eu sou aquilo que não deu certo. Era essa a informação que eu tinha arquivada. E tudo o que eu fizesse, em termos de DNA, em termos de 12 passos, em termos de 12 tradições, em termos de fé, não deu certo. Dava um resultado até um certo ponto. Mas a minha sensação de angústia, aquela coisa ruim dentro de mim, nunca saiu. Até que eu pus a mão nesse sentimento. Até que eu me dei conta desse sentimento. Toda a minha busca espiritual, e eu andei caçando lá fora o que estava aqui dentro. E toda esta busca só me disse mais tarde que não ia resolver nada, que não ia adiantar nada, que essa sensação não ia se apagar simplesmente. É uma lei espiritual, existe uma lei chamada causa e efeito. E a culpa está inserida nessa lei. Por quê? Toda culpa reclama castigo, concorda? Toda culpa reclama castigo. Se eu me sinto culpada, eu vou encontrar um jeito de me castigar. Aí vocês vão dizer, mas eu não me castigo, Valdete. Castiga sim, meu bem. Castiga sim. Porque o que é doença psicossomática? O que será a enxaqueca que eu trouxe? Crônica. O que será as úlceras que eu trouxe? Crônica. Acabou, não tem mais. Acabou a culpa, acabou tudo isso. O que será aquelas dores nas articulações? Certo? O que será aquilo tudo? E acabou aquilo, acabou a culpa, acabou essas dores, né? Então aí, na doença emocional, que o Grover diz que tem base na culpa, existe a autopunição. E a autopunição pode ser de várias formas. Uma delas é carregar a família nas costas, ser a salvadora dos fracos e oprimidos, ser a apaziguadora de todo mundo, como eu disse agora há pouco, criar doenças psicossomáticas, atrair roubos, assaltos e outras coisas, porque a gente atrai. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter, mas tem gente que é uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e que o ladrão vira moda. O ladrão começa a bater na porta, cada semana o ladrão bate na porta. Vocês nunca ouviram essa história? Eu conheço um monte de gente assim. O que será que está por trás? Sentimento de culpa, o sentimento de devedor. E se eu tenho sentimento de dívida, alguém vai me cobrar essa dívida, mesmo que seja um ladrão. Alguém vai cobrar. Gente, é bem isso. Né? Quer dizer, essa coisa de você viver atraindo o negativo. Viver às voltas com problema. Olha, um está doente, você leva no hospital, ajeita, bota lá, arruma, daqui a pouco o outro caiu, o outro quebrou o dedo, o outro quebrou... Vocês nunca viram ninguém vivendo nessa roda viva? O que é isso? Por que o cidadão se enrosca nessa roda viva? Por que será? Coincidência? Desculpe, não tem nada a ver com coincidência, dá licença. Olha para o emocional. Eu acredito piamente nesse trabalho com sentimentos. Enquanto nós não aprendermos a falar a linguagem dos sentimentos, nós vamos sofrer
E sofrer, e sofrer, e sofrer, e fazer inventário moral, e fazer inventário moral, e fazer inventário moral. Só que a gente não chega lá. E não chega lá por uma razão muito simples. Falta ver o essencial. Os sentimentos que deram base à minha vida. Eu embasei minha vida em alguns sentimentos. Quais são? Egoísmo é um. Com certeza, eu sempre fui uma pessoa egocêntrica. Portanto, egoísta. Como egoísta, eu fui gerando o egocentrismo, e o egocentrismo é sustentado pelo medo, pela culpa, pela raiva, a agressividade, a inveja, né? Alguns sentimentos que sustentam o egocentrismo. Ora, isso vai gerar autodestruição. Por que será? Eu não tinha, assim, desejo de, literalmente, de me suicidar. Não. Mas eu tinha muitos pensamentos negativos, né? Eles iam e vinham, né? E lá para as tantas, de vez em quando a coisa ficava muito séria, eu tinha medo de encarar aquela faixa amarela do metrô. Vocês conhecem São Paulo, lá na capital? Botava o pé aqui, olhava para cá, é melhor afastar. Ficar bem para cá, esperando que o trem parasse lá, depois de paradinho eu ia lá. Né? Havia pensamentos negativos. Estou andando na rua e desconfio de todos os que estão ao meu redor. Bom, isso gera um estresse sem tamanho. Claro que você vai andar com cautela. É evidente que você vai andar com atenção. Mas também não precisa andar desconfiada, assim, pisando em ovos. Porque isso vai acabar te estressando. E estressava, era isso que eu sentia, estresse, cansaço, né? Já falei da minha angústia, né, da minha neurose, minha angústia existencial. E eu, então, impunha castigo a mim através dessa angústia permanente, né? E impunha castigo de uma outra forma, através da insônia. Eu nunca me sentia à vontade. Eu nunca me sentia relaxada. Relaxada o suficiente para deitar e dormir para valer. Descansar para valer. Então, essa noite, eu fui deitar e a dona da casa ainda estava fazendo algumas coisas. E falou assim, eu vou fazer barulho. Eu falei, não tem importância. Posso dormir? Ah, pode, então boa noite. E fui embora. Você viu alguma coisa? Nem eu. Se ela fez barulho ou não fez barulho, eu não fiquei sabendo porque eu não vi. Gente, isso é paz. E lembre-se, eu não estava na minha casa, estava na casa de amigos. Estava na casa do outro. Mas isso é paz. Isso é paz de espírito. É não ter culpa. Ao me libertar do sentimento de culpa, eu me libertei também do sentimento de rejeição. Por conta disso, eu também me libertei do sentimento de solidão. Mandei a autopiedade embora. Eu não sou mais vítima. Nem de mim mesmo, nem de meus pais, nem da sociedade, nem de Deus. Não sou vítima de nada. Eu sou um agente modificador da minha história. Hoje eu sei disso. Dentro de mim existe um poder maior que eu, que dirige, que regula, que manda, que orienta a minha vida, em todas as minhas atividades. E nada acontece por acaso nem por coincidência. Existe um poder maior que dirige, que direciona, e no qual hoje eu tenho condição de acreditar. Eu deixei de ter necessidade de negar meus verdadeiros sentimentos. Eu posso até não falar agora. Se for conveniente calar, eu calo. Vamos que eu tenha alguma coisa para dizer aqui para a companheira Cida. Pode ser que esse não seja o momento adequado. Então, eu não digo. Mas, oportunamente, eu direi.
Mas eu não vou gritar, berrar, bater. Não, eu vou conversar. Né? Eu não vou negar o que estou sentindo. Também não vou justificar. A Cida é tão boazinha. Se eu falar, sabe o que é? Se eu falar, ela vai sair do programa. É uma boa maneira de justificar. Pois é. Então, não vou fazer isso. Eu vou conversar sem justificativa, sem reprimir e sem alimentar os meus sentimentos negativos. Porque eu ficava com raiva, não dizia que eu estava com raiva, mas aqui dentro eu matava, eu trucidava, eu enterrava, aqui tudo na cabeça. Quer dizer, eu matava uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu matava um monte de vezes a mesma pessoa. Percebe? Um negócio bem neurótico. Eu matava um monte de vezes a mesma pessoa. Gente, eu estou perdendo energia, estou queimando energia. Você está queimando óleo, gente. Está queimando energia. E era isso que eu fazia. A partir de tomar conhecimento desse artigo, eu estudar e trabalhar esse artigo, eu resgatei a autoestima. Os conceitos verdadeiros a meu respeito, as minhas limitações. Humanamente eu sou limitada. Tem coisas que eu não sei fazer. Tem outras que eu não tenho capacidade para fazer. Mas outros farão. Não sei se eu. Não é? Eu faço parte de uma sociedade. Enquanto irmandade, eu faço parte de uma irmandade. Tem algumas coisas que eu sei fazer bem, mas tem outras que outro companheiro vai lá e faz melhor que eu. Né? É mais apto do que eu para fazer. Por que não a outra pessoa em vez de mim? Eu fico tranquila. Antes tinha que ser eu. Se não fosse eu, ia sair tudo errado. Imagina, eu é que tinha que fazer, porque senão ia ficar tudo torto, tudo errado. Hoje não é verdade. Hoje a minha autoestima já me diz as minhas limitações, os meus valores e as coisas que eu devo aceitar como não podendo fazer. Eu já me sinto resgatando a unidade consciente com o meu poder superior. Aquilo que eu disse sobre o princípio divino do ser. Hoje em dia o meu poder superior está assim definido, o princípio divino do ser. E eu já me sinto resgatando essa unidade com essa consciência espiritual. Mas aí tem umas coisinhas aqui que eu ainda gostaria de estar colocando para vocês. Pedir perdão é muito importante. Entretanto, aqui tem uma coisa que eu anotei, muito interessante. Perdoar a si mesmo é tão importante quanto perdoar os outros. Você já se perdoou? Você já encarou o 9º passo para você? Com você? Em você? Aquelas coisas que você fez na infância, na juventude. Eu fiz tudo errado, eu queria fazer certo e fiz errado, eu queria fazer assim, saiu assado, eu queria elogiar e acabei xingando. Você já se perdoou? Você já apagou? Pegou uma borracha, a borracha chamada perdão, você já se libertou disso? Porque enquanto a gente não se liberta, portanto não perdoa, a gente não consegue libertar o outro também. Quando eu comecei a me libertar, eu comecei a perceber que hoje eu não preciso criticar o outro. Eu não preciso julgar. Vocês já se deram conta do quanto é difícil viver sem julgar? Qualquer coisa. Não fazer julgamento. Experimenta passar um dia sem fazer julgamento. Você vai ver o quanto é difícil. Olhar para o outro como o outro é, olhar para a vida como a vida se apresenta, olhar para a situação como a situação se apresenta, sem julgamento. E depois você vai ficar olhando e falar, escuta, mas é muito difícil. Porque eu tive uma experiência, eu posso contar só um pedaço da experiência, não posso contar ela inteira. Porque envolvem pessoas, né, conhecidas, então eu não vou poder contar a experiência inteira. Mas, de repente, eu me vi
dentro de uma situação, num trajeto de uma cidade para outra, uma situação que eu não criei. Na verdade, eu aceitei uma oferta e a oferta acabou se transformando num problema. E aí eu vim julgando, eu vim aqui dentro da minha cabeça, mas como? Mas é um absurdo, aqui dentro, tudo aqui dentro da minha cabeça. E ainda bem que eu não abri a boca. Eu já aprendi, isso eu já aprendi, não abrir a boca. E eu vim aqui dentro da minha cabeça, mas como? Isso é um absurdo, mas... E eu vim discursando dentro da minha cabeça. Claro que eu perdi muita energia e evidentemente que eu saí da situação com muita raiva. Mas hoje eu sei entrar em contato com o meu poder superior, eu sei fazer oração, eu sei fazer quietude, eu sei fazer meditação. Hoje, graças a essa consciência divina, eu sei fazer isso. E eu me aquietei, eu me acomodei, e eu disse, mas o que é que eu tinha que aprender com esta situação? Não julgueis. Não julgueis. Era isso que eu tinha que aprender. Não julgue as pessoas. Elas se comportaram da maneira que elas puderam se comportar. Elas deram aquilo que elas puderam dar. Só isso, ninguém dá mais do que tem. Essa era a minha lição. Porque na sequência eu percebi que a outra parte também teve uma lição a aprender. Mas aí é a lição da outra parte. A minha qual era? Era não julgar. Aceitar as coisas que naquele momento eu não podia modificar. E ficar tranquila. Foi mais uma experiência, somada às minhas, que valeu a pena para eu estar aprendendo. Então aí, gente, nós participamos de uma irmandade que tem 12 passos, que 12 tradições, que tem princípios espirituais. Como foi dito de manhã, são princípios simples, nada complicado, onde a gente pode estar praticando a rendição, aprendendo a confiar. Uma pessoa portadora de sentimento de culpa não confia. Nós estávamos conversando na hora do almoço, um dos primeiros sentimentos que são removidos, retirados ou até não conhecido do ser humano é a confiança. E a criança que não aprendeu a confiar, ela tem tudo para ser uma pessoa portadora de sentimento de culpa, mais egoísta, mais orgulhosa, com mais medo, com mais raiva, porque ela precisa, a confiança é básica, a confiança é amor, ela é básica. Então, a Irmandade nos dá a oportunidade de, pela primeira vez, sermos aceitos como somos, com culpa, sem culpa, seja você quem for, venha de onde for, participe dessa ou daquela atividade, não importa, a ser aceito plenamente. Isso é um primeiro passo para nos libertar da culpa. Aprender o que foi dito hoje de manhã, que eu gostaria de reforçar, a maioria das experiências espirituais resultam de grandes fracassos. Foi através de perceber que enquanto eu não percebi o meu sentimento de culpa, que me trouxe rejeição, que me trouxe abandono, que me trouxe a vergonha, que me fez uma pessoa devedora, sempre endividada, tendo de pagar, eu tinha que. Enquanto eu não saí daí, enquanto eu não tomei conhecimento, enquanto eu não reconheci tudo isso, eu não pude experimentar um despertar espiritual em nível maior. Então, foi preciso um grande fracasso para uma grande vitória. Então, não se pode maldizer os fracassos. Para finalizar, as emoções é que dirigem nossa vida. Precisamos reconhecer isso ou jamais teremos uma qualidade de vida que nos satisfaça. As emoções são, em si mesmo, uma linguagem que, se aprendermos a falar, compreender, que se não aprendermos a falar e compreender, não cresceremos, não nos tornaremos adultos emocionais e espirituais. Então, eu queria dizer para vocês que um quarto passo, bem feito,
Um quarto passo que liberta. Para mim, quem libertou não foi o quinto passo, foi o quarto. Falar para o outro da minha dor, essa partilha, foi muito bom. Quebrou o isolamento, foi muito bom. Mas foi o quarto passo que me deu esse grande abertura, essa libertação. Então, um quarto passo precisa passar pelo crivo de todos os sentimentos. E aí, observe o sentimento da sua família, observe papai, observe a mamãe, lembre da vovó, lembre do vovô, e das figuras afetivamente importantes do seu mundo, quando estiver fazendo o quarto passo. Estas figuras, provavelmente, tenham o mesmo padrão emocional que você carrega hoje. O mesmo padrão que você carrega hoje estava no papai, estava na mamãe, na titia, na vovó, no vovô. As figuras afetivamente importantes da sua infância e juventude. Observe isso, porque isso é um excelente gancho para se fazer inventário moral. Então, contar a história é bom? É bom. A gente precisa contar a história para a gente mesmo, para reconstruir essa história. Mas só contar a história sem olhar para o sentimento que está na história, para os conflitos emocionais dessa história, o quarto passo vai ficar quebrado. Prontificamos-nos, um outro passo importante, o sexto passo. O sexto passo separa o adulto do adolescente. Enquanto eu disse, eu sou vítima da vida das pessoas, de Deus e de todo mundo, eu não estava praticando o sexto passo. Porque o sexto passo me diz que eu me prontifico inteiramente a deixar que Deus remova os meus problemas. Então, ninguém é culpado, nem eu. Ninguém, nem eu. E aí, eu abro mão de tudo isso, e aí Deus pode remover. E eu aprendi uma coisa, que sexto passo, para mim, eu uso muito essa frase. Sexto passo é homens trabalhando. Vocês já passaram em alguma construção e viram a placa homens trabalhando? Já, né? Aquela placa está te dizendo que ali tem areia, cal, prego, ferro, tijolo, pedregulho, tem de tudo ali. Né? Que dali vai sair uma construção ou uma bonita reforma. Por enquanto, está tudo espalhado, está tudo assim. O sexto passo fica para mim mais ou menos dessa forma. Quando eu digo, me prontifico inteiramente que Deus remova o meu sentimento de culpa, o meu sentimento de rejeição, essa dívida emocional que eu entendi que eu tinha e que não era verdade, que eu não tenho, mas para que Deus me remova tudo isso, Ele vai provocar situações em que eu reconheça esses sentimentos. Claro que ao viver essas situações eu vou sentir dor. É isso que eu chamo de homens trabalhando. É a reforma. Tem pedra, tem areia, é isso aí, a representação é essa. Quer dizer, esse momento de dor não é recaída. Existem poucas recaídas na Irmandade. A maioria não é recaída. A maioria é um trabalho que o poder superior está tentando fazer na pessoa e a pessoa não permite. Porque ela não está prontificada. Então, o poder superior pôs muitas situações no meu caminho para me mostrar a culpa. Mas como eu não estava prontificada, eu não estava com o espírito do sexto passo, eu passei pela situação e não aprendi o que tinha que aprender. Então, fica de olho nisso, gente. É uma coisa que me ajudou muito. E eu estou finalizando dizendo que tudo isso, vocês vão perguntar para mim, como é que você consegue fazer esse trabalho dos sentimentos, Valdete? E eu digo para você, através do 11º passo. Oração, quietude interna e meditação. Como foi dito, meditação não é nada transcendental, tem que ir lá no Himalaia fazer meditação. Não. Meditação é leitura, reflexão de um texto
espiritual, pode ser do programa, ou de um texto que faça parte da sua fé religiosa, um texto espiritual, um texto que contenha ensinamentos que possam ser trazidos para a nossa vida. A literatura tem esses textos, mas você pode também variar quando quiser, ter outros textos. Então, meditação para mim é isso, é essa reflexão aberta nos textos que podem me trazer respostas práticas para a minha vida. E quietude mental é realmente focalizar a mente e aquietar. Gente, hoje está claro para mim a diferença entre solidão, né, e silêncio. Vocês sabem a diferença entre solidão e silêncio? Eu posso estar em absoluto silêncio, sozinha, ou em absoluto silêncio, no meio de uma multidão, mas em silêncio. Agora, eu posso estar solitária, sozinha, ou solitária no meio da multidão. O 11º passo me mostrou exatamente a diferença, essa diferença. E hoje eu tenho uma mente quieta. A minha mente era uma mente tagarela. Era uma mente sempre buscando alguma coisa para se satisfazer. Hoje não. Hoje a minha mente é uma mente quieta. É uma mente pacífica. É uma mente em paz com Deus, comigo, com todos. 24 horas de paz, serenidade, bom trabalho emocional para todos vocês.